Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, são luzes muito incríveis, né, que Jesus está dando nesse vídeo do Anjo Azareza para Valtorta. E uma coisa que me tocou muito é dessa parte mesmo, sabe, dessa intimidade com Jesus, que é muito sério, sabe, essa parte, assim, que estava sendo falado sobre a gente acordar, e ao acordar, já dá aquele bom dia para Jesus, sabe, mas não é um bom dia qualquer, não é simplesmente acordar e fazer uma oração, mas por um hábito, de uma forma até meio assim mecânica, né? Um desejo mesmo, né? Um desejo, é uma consciência assim de que a gente quer levantar e quer que Jesus esteja mesmo na nossa vida, que não quer fazer nada sem Ele, né? Todas as nossas ações sejam feitas com Ele. Então, eu achei muito incrível ver esse lado que às vezes a gente não pensa em como Jesus vê, sabe? Igual às vezes a gente na correria, quantas vezes, para mim foi um puxão de orelha, algo assim para me acordar, sabe? Porque às vezes na correria, na pressa, no desespero, a gente vai e levanta, né? Vai fazer as coisas, reza, mas assim, correndo, né? Meio perdido, né? E às vezes esquece, sabe? Não tem aquele zelo, aquele carinho, aquele cuidado. E Jesus é uma pessoa, imagina você conviver com alguém e acordar e não olhar na cara daquela pessoa. Imagina isso, que horror, né? Você estar na casa com alguém e não considerar. Então, isso me tocou muito. Para ficar mais atenta a Jesus nesse sentido, para não magoar ele em nada. Não magoar, deixando de realmente ter essa conversa com ele. E é muito sério, porque estava falando, né? Que se a pessoa não olha para ele, não dá aquele bom dia para ele, não deseja de verdade que as ações dela sejam feitas, né? Todas seja vontade de Deus. Que a intenção, sabe? Mas é uma intenção assim muito consciente, é uma coisa assim fruto de uma verdade muito grande, entendeu? Ele olha a intenção, mas assim, é uma coisa que você faz assim que você quer muito isso, uma coisa que você quer muito mesmo. Você quer muito que ele esteja com você em tudo. Então isso é muito importante, entendeu? E a gente não pode ter esse desleixo, sabe? É muito sério, porque ele é uma pessoa. Por mais que a gente fale assim, mas nós somos um só. Eu levantando a cama, eu andando, eu indo fazer as coisas, eu sou Jesus. Ele está em mim, mas não. Ele está, mas ele é você e ele, você chamando por ele. Você não é nula. Nós não somos anulados, né? É um relacionamento, e no relacionamento acontece entre duas pessoas. O relacionamento não acontece entre uma pessoa só. Não é isso. Não. Tem que ter você realmente ali todos os dias, dando a sua vontade, todos os dias querendo isso, né? Todos os dias não querendo fazer nada que não for, que não seja a vontade de Deus, e atenta a cada momento a Jesus, como alguém que não quer fazer nada sem Ele, né? Aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nessa parte que Jesus falou isso, porque para acordar assim a gente, para essa realidade de como amar Jesus, amar Ele mais ainda, do jeito desejado por Ele, sabe? Ele não quer a gente assim, desligado dele, entende? É uma consciência que Ele quer nossa, sabe? Eu vejo assim, uma consciência, um respeito, sabe? Um relacionamento assim de respeito, sabe? De consideração pela pessoa, sabe? É você realmente chamar por Ele, porque Ele não é intruso, né? Igual ele falou assim, se não quiser olhar para mim na minha cara, eu também não tenho o que falar para a pessoa. Mas eu vou respeitar ela, né? Ela vai ficar lá fazendo as coisas dela lá.
E é muito triste que fala, eu fico sem poder me comunicar, né? Porque ela nem sequer me chamou, ela nem sequer me considerou, ela nem sequer lembrou de mim, né? Então é muito sério, sabe? É muito sério. E é porque ele realmente é um relacionamento com Deus. É uma consciência que ele quer que a gente tenha, né? Então essa parte me tocou muito, essa parte eu gostei muito. Foi muito importante ouvir isso, sabe? E aí é muito forte quando ele fala dessa convivência, né, com a criatura. E aí, né, muito interessante, né, a gente entrar numa cena, né, e entender que a gente vê que entra na cena, né, quando a Aline tá falando ali, né, que Jesus inspira ela mesma a provocar essas perguntas, Senhor, como, só tem que me mostrar como, o que, que o Senhor passa, Senhor, né, a pessoa que vive mais santidade humana, das virtudes, é alguém que não vive na sua vontade, né? O que, que o Senhor passa, né? E ali a gente consegue entrar, né? Na situação, no desenrolar da situação. E, e é forte, né? É muito forte, porque Jesus fica como esse amigo, né? Esse amigo que vai, a pessoa até leva, né? Pra festa, a pessoa vai para os lugares, até leva ele, mas aí depois a pessoa pergunta alguma coisa para ele, depois a pessoa sai e vai conversar com os outros. E ele fica ali, né? Ele é deixado de lado, né? A pessoa chama ele quando precisa de alguma coisa, de informação, de alguma coisa, mas depois ele fica de lado, né? Então, fica um relacionamento assim dividido, sabe? Um relacionamento pela metade, de momentos, um relacionamento de momentos, né? E é muito forte quando a gente ouve assim, né? A parte de Jesus, assim, porque ele fica querendo, né? Ele fica incentivando, ele manda luzes, fala no coração da pessoa, né? Pra ela fazer a vontade dele, do jeito que ele quer, né? Mas só que a pessoa não quer do jeito de Jesus, ela quer do jeito dela, entendeu? Às vezes ela até tem, sabe? Tem a consciência que recebeu inspiração de Deus ali naquele momento, né? Mas ela quer fazer do jeito dela. Então isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado, porque, sei lá, sabe? Eu tava pensando assim, Jesus fica assim, a pessoa fala, mas eu amo ele, eu considero ele e tal, mas as decisões são minhas, do meu jeito, entendeu? Então eu não considero ele em tudo, considero em algumas coisas. E a pessoa às vezes está fazendo coisas que ela está sendo muito elogiada, ela está sendo chamada até de santa, né? As pessoas querem estar muito com ela e todo mundo fala, né, que as pessoas assim, que são muito assim, que todo mundo quer ficar com elas, são pessoas maravilhosas. Às vezes ela é considerada a pessoa mais maravilhosa na paróquia dela, a pessoa mais maravilhosa no grupo dela, né? A pessoa mais maravilhosa nas coisas que ela participa. Ela é considerada demais pelas pessoas, né? E ela fala, mas eu tô indo para servir a Deus. Mas na hora lá de resolver as coisas, ela pergunta para outras pessoas, ela resolve na cabeça dela mesma. E não faz exatamente a vontade de Deus, ainda mais numa situação em que possa gerar uma confusão. Porque às vezes a fazer a vontade de Deus, em algumas situações, pode gerar uma confusão. Porque você tem que resolver coisas com pessoas, né? Situações complicadas. E aí a pessoa não quer nem ouvir. Fica com o coração fechado, porque às vezes Deus inspira para a pessoa, né? Fale a verdade para. Aí Jesus fica numa situação muito difícil, porque ele não força, ele age na liberdade, ele ilumina. Muitas vezes ele coloca a inspiração. O Espírito Santo põe no coração daquela pessoa, né? Fale isso, não, isso eu não quero aqui, isso eu não quero, não quero isso, isso não é minha vontade. Mas a pessoa pensa, não, eu vou magoar aquela pessoa, né? Aquela pessoa vai ficar chateada e nunca mais vai voltar. Então eu não vou falar nada para aquela pessoa,
né? E Jesus sofre porque ele, sendo o que realmente sabe as coisas e o fruto que essas coisas vão gerar, ele sabe. Então, a pessoa fazer a vontade dele, Jesus vendo, né, todo o bem, né, aquele fruto enorme que aquele ato vai gerar, o bem que vai gerar para aquela outra alma, né, o bem que aquilo vai ser realizado ali, né, mas aí ele fica sofrendo, né, porque aquele bem que ele queria não foi considerado, né, porque a pessoa preferiu fazer uma outra coisa, talvez um bem para ela, um que pareceu um bem para ela, que é ficar bem com a outra pessoa. Não perder aquela estima daquela pessoa, não perder a amizade daquela pessoa. E Jesus vendo além, né? E a pessoa, então, não é um amigo assim que você confia que a opinião do seu amigo é melhor, que a ideia que o seu amigo vai te dar é a melhor. É um amigo que você quer porque, né, pega mal você não tá com ele, como se fosse assim, né? Eu tenho que pelo menos estar na foto, né? Pelo menos na foto tem que estar com ele na foto, né? Tem que estar com ele na foto. Pega mal se eu não levar esse amigo, né? Mas não há intimidade na hora de ouvir, não quer ouvir esse amigo, não quer saber se esse amigo concorda com aquilo, não quer a opinião do amigo de verdade. Então, o amigo é para status, muitas vezes, para a pessoa ostentar uma imagem, a pessoa é um comportamento externo, né? Mostrar externamente que está com aquele amigo, mas internamente não está, né? Igual quando a pessoa se preocupa assim, externamente mostrar piedade, né? Externamente querer imitar as virtudes de Jesus, né? E aí fica vendo lá, Jesus era manso, aí a pessoa quer ser mansa. Jesus era humilde, aí a pessoa acha que a humildade é do jeito que é ensinado, né? Você baixar a cabeça para tudo, você tolerar as coisas erradas, né? É, e muitas coisas assim. Aí a pessoa quer imitar o externo. Olha, Jesus está dando pão, Jesus está dando comida, Jesus parte o pão, Jesus faz isso, eu também tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Só que às vezes ela não está fazendo do jeito de Jesus, porque às vezes ela vai ajudar alguém e Jesus, o amigo verdadeiro, né, vai dizer: olha, filho, desse jeito que você está fazendo não é bom. Como não? Eu estou levando aquela comida para a pessoa. É, filho, mas essa pessoa aí, filho, a minha vontade é que essa pessoa volte para casa. Ela tem condição, ela está aí porque ela quer. E se ela não sofrer as consequências de estar nessa situação, como que ela vai voltar? E se ela ganha tudo na mão, tudo fácil, como que ela vai aprender, né? Então, ao contrário, né? Essa dor, esse sofrimento é importante para ela perceber que não é ali que eu quero ela. Ela precisa sofrer as consequências das ações dela. Então, muitas vezes, esse amigo que é Jesus vai querer isso. Não, filho, deixa essa pessoa sofrer essas consequências da situação dela, né? Deixa ela sofrer as consequências da escolha dela. Não passa a mão na cabeça dela, deixa ela aprender, deixa ela quebrar a cara, né? Deixa, ela precisa disso. Essa pessoa precisa quebrar a cara, né? Se você for lá, nem qualquer coisa, você já for lá e pôr a mão em cima, né? Você vai estar sendo errado. Então, ele quer dizer isso, né? Ele até inspira isso, mas aí a pessoa, né, fica comovida com o outro. Ah, não, Jesus é compaixão, pura compaixão. Então, vai lá e já dá o travesseiro para o outro chorar, já dá um ombro para o outro chorar, já quer consolar o outro, impedindo ela de sofrer aquilo e aquilo. Não quer que a outra sofra aquele sofrimento, e aquele sofrimento é importante para ela passar, né? Então, ele fica como esse amigo que é mais status, mas muitas vezes, no interior mesmo, na intimidade, ele não é considerado. Ele está nas fotos, ele está naquilo que aparece, né? Mas não está no coração, não está realmente na mente, né? Não realmente não tem autonomia, não tem liberdade para falar, né? E essa liberdade que Deus quer, né? Essa liberdade realmente dele ser considerado mesmo, em tudo. Por isso que a gente tem que sempre chamar por ele, tem que considerar ele em tudo, a vontade dele, em todas as coisas, né? Para que a gente também não faça isso, coloque ele em escanteio, para às vezes ficar do lado de outro esposo quando ele está errado, ou do lado do filho, qualquer pessoa, né?
fique do lado das pessoas e deixe Jesus de lado, né? Então, é bom, né? Eu sou bom quando você precisa de algo, mas depois você me troca pelos outros, né? Então, é muito sério, é muito sério. E aí tava falando, né, sobre o bem que se gera, né, quando se fala a verdade, né? Quando se faz exatamente a vontade querida de Deus, né? A vida só gera vida nessa vontade querida, né? Porque às vezes, quando a pessoa faz do jeito dela, não gera uma vida para ela. Ela se sente bem, né? Para ela mesma. Mas o outro que se lasque. Ou não gerou vida para o outro continua no vício. O outro continua do mesmo jeito. O outro continua doente, né? E essa vida que a vontade divina gera é uma vida que passa pelas criaturas, né? É uma vida que se estende. É uma vida em plenitude. Não fica só a pessoa que fala, né? Mas é uma doação que você está fazendo para o outro. Você está dando vida para o outro, porque você está dando luz para o outro, né? Fazendo bem para o outro, né? Então, ele é esse amigo. Jesus é essa pessoa que a gente pode confiar, que sabe o que é melhor, que vê além, né? E aí eu achei interessante, né? Porque foi comentado assim, né? Que quando é para alguém que vive na divina vontade, né? Que faz algo assim, que fala, né? Aquilo que Jesus deseja para alguém, que faz algo assim, um ato assim na vontade de Deus em direção ao próximo, né? Essa pessoa nem é vista, a gente nem é visto. Ninguém vai falar assim, nossa, fulano, foi você que falou. É engraçado mesmo, porque você já viu acontecendo isso muito até na minha casa. Até na minha casa eu sou escondida, né? Já vi mesmo situações assim de falar algo, né? Que Jesus colocou no meu coração e falar. Mas aí as pessoas comentaram, foi Ciclano que falou, Ciclano que apareceu aqui depois e falou. Eu acho engraçado, porque eu já vi isso acontecer muito assim. Ele esconde a gente, né, por um bem, proteger a gente também de uma soberba, das pessoas ficar vendo a gente, né, porque senão as pessoas vão ficar atrás da gente, não atrás de Jesus, porque o que acontece com muitas pessoas do mundo católico mesmo, que fazem oração de cura, que vão muito pregar nesses retiros, nesses grandes encontros que estão na mídia, essas pessoas acabam tirando a atenção toda de Jesus e até roubando dele os dons, porque as pessoas não ficam vendo Jesus, as pessoas ficam vendo ela. E aí elas vão nos lugares não por causa de Jesus, aí eu quero ir com Jesus nesse lugar, não, eu quero ir ver aquela pessoa, eu quero estar com aquela pessoa, que aquela pessoa é muito ungida, que aquela pessoa tenha o dom das curas, da libertação. Então, as pessoas não fazem encontro pessoal com Jesus, elas e Jesus, mas elas acham que elas só podem fazer essa ponte, aquela pessoa é a ponte, e é só com naquela pessoa, se não tiver aquela pessoa, não tem Jesus, né? Então, assim, às vezes a pessoa vê a pessoa e ela não fica com Jesus, assim, ela mesma, ela fala, nossa, eu tô passando por uma coisa, ela não vai até Jesus perguntar o que Jesus quer. Ela vai, vou rezar com fulano de tal. Entendeu? Então, sempre tá vendo um intermediário, né? E ela não vai até Jesus, ela não tem aquela amizade com Jesus, mas ela fica presa à pessoa, então a pessoa fica roubando a cena, e a pessoa deveria ser só uma seta para apontar a Deus, né? Só para falar, gente, é para Deus. Ah, é? Você está feliz com as palavras? Então, vai mudar de vida, vai para Deus agora, né? E às vezes essa pessoa que é muito reconhecida, conhecida, ela também evita dizer coisas para machucar as pessoas, porque senão as pessoas vão parar de ouvir ela, né? Então elas também freiam muito o que elas falam, porque acaba que elas acabam ficando presas a uma estima, elas sentem dívida com as pessoas, né? Então elas não podem andar pisando na bola, elas não podem parecer rudes, parecer feias, parecer sem virtude, porque pega muito mal, né? Então é muito complicado essa realidade. E muitas vezes Jesus fala no coração também deles, né? Não é isso que eu quero que vocês falem, fala a verdade abertamente. Não importa se vai diminuir o número de visualizações dos seus vídeos,
vai diminuir o número de pessoas participando onde vocês vão. Não importa. Fale a minha vontade para eles nu e cru. Fala o que ninguém fala. Né? Falem o que ninguém fala. Defenda eu, o amigo eu, não o amigo das pessoas, né? As amizades, os vínculos que vocês têm. Então essa pessoa vai ficando muito presa. Né? E Jesus vai vendo isso e vai ficando assim, como continuando, né, essa história, né? Como um amigo, né? Que aquele amigo que chamou ele, primeiramente ele foi o motivo. Nós vamos fazer tudo juntos. Mas depois que ele ficou muito conhecido, o outro amigo foi ficando de lado, né? Meio que escondido atrás da cortina. Aí é igual numa apresentação de teatro, né? Tem os bastidores, né? E tem a cortina se abre, só tem a pessoa, né? O amigo fica lá escondido lá, né? Entendeu? Então, assim, ele vai cada vez mais sendo afastado. Entende? Então, é muito complicado essa realidade. E aí, Jesus protege a gente também disso, as pessoas ficam vendo a gente, ficar atribuindo a nós alguma coisa, a nossa pessoa, né? Porque isso aí também é muito prejuízo, tá? É muito prejuízo para a alma da própria pessoa, né? As pessoas ficam vendo a gente, né? É muito prejudicial isso, e Deus nos protege disso, de nunca tomar o lugar dele, de nunca roubar dele nada, né? E também com essa questão de não receber a recompensa aqui, que é a estima das pessoas, quer ser reconhecido, quer ser muito admirado, quer ter uma multidão de seguidores, que é ser considerado assim uma pessoa muito bem interessante essa parte, né? Especialista em alguma coisa, né? Ah, essa aqui é da cura interior, porque ela ouve Jesus e sabe falar o que o interior daquela pessoa precisa, né? Aí porque ela faz oração bonita, né? Essa aqui é da cura interior, essa aqui tem o dom da ciência infusa. Ela vai saber te dizer exatamente o que Jesus quer e as pessoas começam a ficar em cima. Quantas vezes a Aline falou assim, olha, nem Jesus não permite muitas vezes as pessoas falar comigo. Deve ser por isso que muita gente até fica com medo de falar comigo, mas é Jesus que às vezes não permite mesmo, para elas não ficarem olhando para mim, né? Uma forma de proteger também, das pessoas não ficar vendo a Aline, né? Mas ver Jesus. Então, assim, aí, nossa, quase ninguém manda nada no meu WhatsApp, faz uma pergunta, mas Jesus protegendo também, porque ele é ciumento de cada um de nós, ele quer que a gente tenha essa vida com ele, todos nós, né? Tem essa intimidade com ele. E também que a Aline sempre falou isso, vai para Jesus, sempre ensinou isso. Vale com Jesus, você tem que também ter a sua conversa com Jesus, não é só vocês ouvindo pela minha inteligência, processando os escritos, não. Jesus não quer isso, Jesus quer que vocês também partilhem para que passe pela inteligência de vocês, os conhecimentos. Ou seja, que você também fique com o seu amigo Jesus, que você também fique com ele, o seu amado Jesus. Não é só gostar, eu e Jesus aqui, nós dois, ah, que lindo o relacionamento dos dois, e fica olhando para nós. Não, é para vocês terem também, justamente para isso, para que cada um no seu particular estude. Por isso que nós somos um grupo juntos de estudo, mas ninguém segue uma pessoa aqui, né? A gente tem uma pessoa à frente que é alguém que estudou mais, que tem mais conhecimento, porque estudou mais, né? E nos instrui, porque sempre tem que ter mesmo um líder, porque senão a coisa vira uma bagunça. Por onde você vai recorrer? Com quem você vai perguntar alguma coisa? Como você vai entender a dinâmica de uma coisa se não tem uma liderança, né? É normal, né? É normal isso. Mas todos precisam fazer o seu estudo, todos precisam falar, todos são livres para falar, né? Justamente porque aqui não tem nada disso, só um pode falar, só um sabe falar, e quem quiser tem que falar e consultar aquela pessoa. Não tem isso, justamente porque Jesus sempre nos protegeu, sempre nos guiou muito bem, para ensinar assim que nada, né? Ninguém possa roubar Deus, não, que ninguém fique colocando ninguém, não fica vendo pessoas, né? Que ninguém roube, né? Ou que ninguém coloque ninguém, né, no lugar de Jesus. Então, Jesus sempre ensinou isso para nós. Por isso, nós somos um grupo que estudamos juntos,
Mas cada um na sua liberdade de leigo aceitou, assumiu, acredita, pegou os escritos, né? Então, quando a gente fala para os outros, a gente fala, eu estudo o livro do céu, eu sou uma leiga católica, eu estudo o livro do céu. E tem um grupo que nós estudamos juntos, mas todos assumem a sua responsabilidade livremente, né? Sem dizer, eu sigo fulano de tal, não existe isso, né? Então, assim, Jesus sempre orientou a gente do jeito certo, né? E é assim que ele queria em qualquer lugar, né? Não quer que ninguém põe nem... A gente obedece a igreja, obedece do sacerdote, mas não é para colocar padres, pessoas no lugar de Jesus. Não pode isso, né? Ninguém, bom, a pessoa pode ser que for muito conhecida, mas não pode colocar um Frei Gilson acima de Jesus, um Padre Paulo Ricardo acima de Jesus. Não pode colocar, né? Tá errado, tá errado. Então, então Jesus nos protege para que a gente não fique com um cargo. Aqui não tem ninguém com um cargo, né? Fulano de tal é especialista em atendimento. Fulano de tal é especialista naquilo. Não é assim, porque Jesus quer liberdade. Se isso acontecesse, ele perderia a liberdade total. Porque nos usa para muitas coisas, grandes ou pequenas. Para situações rotineiras ou para situações que ele quiser. E ele é livre para nos usar como ele quiser. E se ele não quiser também falar nada, não vai falar nada. Então imagina se a gente ficasse assim, amarrado a pessoas, né? Aí, de repente, Jesus não quer falar nada. A gente ia ficar, nossa, mas eu não posso deixar essa pessoa voltar para trás sem uma resposta. Eu tenho que ser alguma coisa para ela. Eu tenho que dar uma resposta para ela. Aí a pessoa ia ficar magoada, aí você não falou nada. A gente, não, desculpa, peraí que eu vou falar. A gente ia começar assim, mais se preocupar com a avaliação humana, né? E deixar Jesus de lado. Isso é seríssimo, não pode acontecer. Então ele não quer isso, ele é ciumento mesmo. Em todos os sentidos, né? Você vê que até na nossa família, às vezes as pessoas perguntam uma coisa ou outra, não fica procurando a gente para tudo. Às vezes elas resolvem com outras pessoas mesmo, né? As coisas, ou com amigos, ou então por elas mesmas, Jesus já ilumina elas, né? Às vezes que elas perguntam alguma coisa, você vê que até para os nossos, né? Ele não quer a gente assim, achando assim que a gente que é o salvador da pátria, que resolve tudo, que vai ter todas essas respostas para dar, que nem na nossa família assim deixa as pessoas ficar grudadas na gente, né? Elas conseguem por elas mesmas resolver muita coisa assim, né? Por elas mesmas. Então assim, é quando ele manda, né? Quando ele quer, né? Uma coisa, uma situação, né? Então é muito interessante isso. E depois elas nem ficam agradecendo, lembrando da gente assim o tempo todo, né? Falando que foi graças à nossa pessoa, né? Então não tem muito isso, né? Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom. É interessante. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então tá maravilhoso, né, gente, esse vídeo do Anjo Azarias, né? É muita luz mesmo, do começo ao fim. É muita coisa pra gente guardar no nosso coração e não deixar mais escapar, né? E uma das partes, assim, que eu achei muito bonito, é forte, né? Quando ele fala assim que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Para essa missão de dispensadores da graça, porque muitos, infelizmente, às vezes pelo muito conhecimento, pelos interesses, né? Acabam entrando nos interesses da pessoa, acaba entrando muita coisa do humano da pessoa e paralisa aquela missão que ela está fazendo, né? Então é bem complicada essa questão. E eu achei tão bonito nessa parte, né? Que Jesus levando a gente a entender assim o bem que é a partilha, né? Como que é importante
na vida, né, das pessoas que a gente não tem nem ideia, das pessoas que podem ser alcançadas através dessas mensagens, né, através dessas partilhas, né? Quanto bem pode fazer, que às vezes Jesus não deixa nem a gente ter a dimensão disso, né? Do alcance que tem essas palavras sendo colocadas, né? E que é muito importante. Por isso, quando a gente testemunha também a nossa vida, o que Jesus está fazendo na nossa vida, é muito importante para tocar as pessoas também que possam estar vivendo aquelas realidades e receberem uma luz em direção ao que elas estão vivendo, através daquela palavra, né, despertar nelas aquele desejo de endireitar a vida delas, e se elas não estão vivendo, né, nos sacramentos como Deus deseja, se tem algo na vida delas, o que precisa ser ordenado, né, através daquela palavra ali, que graça que tem, né, que poder que tem, quando a pessoa recebe uma luz, uma verdade, né, então é muito importante isso, é muito importante as meditações, né? É muito importante as partilhas, é muito importante anunciar a palavra de Deus para acordar as pessoas, né? Despertar as pessoas, né? Dar uma luz para aquela pessoa que está precisando, que está nas trevas, que precisa sair de uma realidade errada, né? E viver na graça de Deus. Às vezes a pessoa não tem nem ideia, né? Que ela está vivendo, igual está sendo falado, isso é muito forte. Às vezes a pessoa não tem nem ideia do pecado que ela está vivendo. Ela não sabe nem até o sacerdote confessar o pecado. Que as pessoas não estão sabendo nem mais, não dar valor para os sacramentos. Não estão nem tendo mais nada, não fazem nenhuma reflexão sobre seus próprios atos, né? Vão na confissão, e vão na confissão para bater papo, vão na confissão para contar caso, vão na confissão para fazer um monte de coisa, mas não é para confessar. Que os padres, que às vezes, têm que tentar puxar a boca da pessoa para ver se ela fala alguma coisa. Ou muitas não se sentem perdoadas também, está sempre falando a mesma coisa, é sempre a mesma coisa, porque elas não acreditam de verdade no que aquele sacramento valeu, que não acreditam de verdade que aquelas palavras sacerdotais valeu alguma coisa, né? Muitas vão se confessar e até falar, a confissão não valeu não, porque eu acho que o padre estava cochilando na hora que eu estava confessando, eu acho que o padre estava disperso quando eu estava falando, aí o padre não me deu muita atenção. Então, assim, a pessoa não acredita na intenção, não acredita, né, na graça de Deus, né, acima da miséria do outro. Então, é muitas situações assim, sabe? E que os sacramentos, assim, não são realmente o que eu vou meditar, né? Eu vou meditar muito em cima disso no congresso, sobre o vício que é como que as pessoas, assim, usufruem do sacramento de forma errada, né? O vício que é, né, quando a pessoa, quando entra os interesses humanos envolvendo essas coisas, eu vou falar sobre isso, né? Então é muito sério, porque é muita realidade, é chocante o que Jesus fala, mas não é mentira, né? Que muitos estão na igreja, mas não estão nem aí porque está acontecendo ali. Muitos jovens estão no crisma ou em um grupo de jovens, mas estão indo para namorar, estão indo para fazer amizade. Não estão sendo movidos pela palavra de Deus, né? Não estão ali buscando a palavra de Deus. E é muito forte essa mensagem do vídeo, né? Que se a pessoa duvida da palavra de Deus, se a pessoa não acredita na palavra de Deus, ela está fora da graça. E os seus próprios sacramentos, ela não vai usufruir desses sacramentos, porque ela não acredita, porque ela não ouve a palavra de Deus. Então, como que ela vai realmente desenvolver ali, né? Como que realmente ela vai ter os frutos do sacramento sem que ela não ouve a palavra de Deus, sem que a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro? Às vezes ela tá na igreja, mas tá porque foi obrigada, né? Tá porque senão ela não recebe o que está sendo prometido para ela em casa. Tá para ganhar alguma coisa, ou tá por causa de alguém, né? Às vezes o menininho tá lá na igreja lá por causa do colega, né? Às vezes tá ali porque senão a mãe não vai dar o presente no final do ano, não vai dar o videogame, não vai dar o celular, né? Porque senão não vai poder brincar, não vai poder. Então, assim, são essas situações, né, que Jesus foi trazendo, e não é mentira. Não é mentira, porque se a gente for ver, a gente vê isso na nossa realidade mesmo, entendeu? A gente vê que eu fiquei vendo, o padre ficou desapontado. Eu vi que o padre ficou muito desapontado, a comunidade ficou desapontada com o grupo
que estava fazendo a primeira comunhão, porque quando o padre pedia para eles repetir as coisas, eles falavam assim, sabe, parecendo assim, que estava dormindo, sem aquela vontade de responder, sabe? O padre falava, nossa, que resposta é essa? Vocês convenceu? Aí ele pergunta para a Assembleia, vocês ficaram convencidos que com esses meninos aqui? Vocês ficaram convencidos com a resposta deles? Aí o povo falou assim, não, os meninos se responderam as coisas com uma vontade, sabe? É uma tristeza mesmo, o padre ficou desapontado, né? Então, assim, não é mentira, porque se a gente for ver, a gente vê essas realidades ao nosso redor, não é mentira, é verdade, né? Muitos, assim, não se portando mesmo com os sacramentos, né? Não acreditam naquilo, muitos não acreditam na Eucaristia, muitos comungam porque todo mundo está levantando, não querem passar vergonha, ficar sentado aqui, não vou levantar para comungar, entende? E é muito triste essa realidade, porque a pessoa não acredita na palavra de Deus, não acredita mesmo em Jesus, né? Será que Jesus realmente está ali? Será que Jesus é real mesmo? Será que realmente morreu e ressuscitou? Será que é tudo isso que está sendo falado ali? Então, às vezes, a pessoa está totalmente assim, desconectada disso. Então, é muito séria essa realidade, é muito séria essa realidade mesmo. E a gente vê ao nosso redor que não é mentira, a gente pode confirmar ao nosso redor tudo o que está sendo dito. Não é mentira. É muito sério essas palavras, né? E aí Jesus explicando, né, que o que salva, a graça que ele liberou para que essas pessoas possam ser atingidas, né? E ter a chance de fazer realmente um encontro com Deus de verdade. É a cruz. Então a cruz é uma bênção, né? A cruz é esse meio que Jesus coloca para realmente a pessoa estar naquela situação que ela está vivendo ali, sem aquele amor por Deus, sem aquele interesse, sem aquele. Nem sabe nada de Deus de verdade, nem sabe nada. A palavra de Jesus entra no ouvido e sai no outro. Tá na igreja, mas o que está sendo lido ali entra no ouvido e sai no outro. A pessoa não. Está totalmente desligada do que está sendo falado ali. Às vezes o jovem está na igreja, mas está com o celular também, está acompanhando o jogo, sabe? Tá mais atento ao que vai fazer fora da igreja, entende? Ou então olhando pessoas, reparando em pessoas, e não prestando atenção naquela palavra ali. Então, se a pessoa entra na igreja e não presta atenção na palavra de Deus, que missa é essa celebrada? Que sacramento é esse celebrado? Né? Se a pessoa não tá nem aí para a palavra de Deus, então a cruz é essa pia batismal, né? A cruz é esse sacramento para recuperar isso, né? Justamente para a pessoa ter um desapontamento que ela recebe muito grande, né? Ou mesmo que seja por um medo, por uma situação que ela passe, né? E ela sabe, não tem para onde correr, só Deus, né? Então ela vai e tem a oportunidade de realmente, é muito poderoso isso que foi falado. Talvez só nesse momento que a pessoa recebe esse desapontamento, que ela passa pela cruz na vida dela, só nesse momento que realmente as palavras de Jesus vai ter sentido para ela, que realmente ela vai ver ele na vida dela, que ela vai ligar a vida dela a Jesus, os sofrimentos dela a Jesus, porque ela vai ver que Jesus também sofreu e que ele é o único que pode ajudá-la, é o único que pode socorrer, é o único que tem uma resposta para dar para ela. O amigo que ela tanto valorizava não vai poder fazer nada, né? As pessoas que ela tanto valorizava não pode fazer nada, as coisas que ela tanto valorizava vão perdendo sentido diante de uma perda, diante de um problema, diante de um sofrimento, né? Então aí que começa realmente ela voltar para o espiritual. Talvez é o único momento que ela vai ter, que ela vai realmente se ligar, sabe? Voltar para Deus. Então a cruz é muito poderosa, que ajuda mesmo a Deus trabalhar nos corações. O Espírito Santo ter ali, às vezes, a chance de falar naquele momento a pessoa vai estar dócil, aberta. Talvez naquele momento do sofrimento é que ela vai estar aberta à ação de Deus, é que ela vai estar aberta a pegar a Bíblia que talvez nunca pegou, estava fazendo poeira na mesa dela, estava com poeira na mesa dela. Ela nunca olhou para Deus, às vezes nunca chamou por Deus, nunca fez uma oração sincera. E naquele momento ela chora com as lágrimas dela verdadeira, uma lágrima verdadeira, que ela realmente abre o coração para Deus, né? Então, realmente, a cruz é um meio poderoso para tocar essas pessoas, tocar o coração dela, né? E o que nós partilhamos, o que nós meditamos,
Essas coisas também são poderosas para ter um alcance na vida das pessoas, para servir de orvalho benéfico, porque é o Deus que distribui, né? Ele que leva isso para as outras almas, que convence elas, o Espírito Santo que trabalha nelas. Que essas palavras, sendo colocadas, têm um poder muito grande de atingir as almas, né? De tocar as almas. Então, é muito importante, né? Tudo que é meditado, cada palavra é muito poderoso, né? Cada palavra. Então, eu achei muito incrível essas coisas que estavam sendo faladas, né? Eu achei muito incrível mesmo. Porque pensa, meu Deus do céu, realmente, Senhor, quanto bem que produz, né? Quanto bem que produz essas verdades, né? Quanto que é importante partilhar elas, Senhor. Meu Deus do céu, que graça que tem isso. Meu Deus, a gente não tem nem dimensão, né? É a fé mesmo. É a fé mesmo. Então é muito importante isso. Continuar assim, né? Falando, divulgando, partilhando, né? Mandando luz, mandando luz, mandando luz, mandando luz. Quando Jesus nos dá consciência de que as coisas estão feias, né? Nesse sentido, é para que a gente continue, continue, continue falando, 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 né? E não pare nunca, nunca. E eu também achei bem interessante a parte que fala assim sobre. Tudo foi falado, é interessante, é muita coisa para comentar, né? Sobre muita coisa. Mas essa parte assim que pra gente não. Igual quando ele estava encorajando a Valtorta, né? O bem que é os sofrimentos que ela passa, né? O bem que isso gera, né? Que isso não atrapalha em nada, ao contrário, mas ela cresce na sabedoria que Deus deseja, na graça de Deus, né? Então, os sofrimentos que nós passamos são importantes também. Tudo que a gente passa, né? Qualquer realidade que a gente passa, isso é muito importante também. E achei bem interessante esse ponto, que é o que a gente, né, já ouviu falar muitas e muitas vezes aqui, sobre assim, a gente estar aberto para deixar ser tocado por Deus, sabe? A gente não querer assim nos poupar das coisas, sabe? A gente não ficar achando ruim quando Jesus nos corrige, né? Quando a gente passa pelo sofrimento, de Jesus mostrar para nós os nossos defeitos, porque a gente mesmo não tem consciência dos nossos defeitos. A gente mesmo, às vezes, não tem consciência de situações que ofendem Jesus, coisas assim que a gente talvez nem imagina que possa ofender Jesus. Nem imagina que ofende Jesus, mas são coisas que lá no fundo, quando a gente vai meditar, a gente vê que tem sentido o que Jesus está falando, que realmente tem um propósito de estar falando aquilo, entendeu? Não pode falar assim, é exagero seu isso, Senhor, só me cobrar isso, eu só falar que eu estou pondo isso na sua frente, mas Jesus, ele quer liberdade total, né? E assim, nem ele, nem as coisas dele, né? Ele quer que a gente põe na frente dele, nem as coisas dele, porque o que ele nos deu, que é a palavra, os sacramentos, o que ele nos deu é como meio para a gente aproximar dele. Mas o que ele quer mesmo é um relacionamento nosso direto com ele. Então, qualquer coisa que a gente coloque que acima disso, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, já é um problema, já é complicado, né? Porque ele quer ter essa intimidade conosco. Ele quer que a gente vá direto para ele. É assim que ele gosta, né? Que a gente vá direto para ele. A gente sempre ouviu isso, né? Sempre ouviu isso. Ali incentivando a gente a ir direto para Jesus, para a gente não ficar assim, presos a ela, né? Apegados a ela. Só posso saber de Jesus por meio dela. Claro que se a gente não entende, né, ainda tá, não consegue a gente se acalmar, não consegue conversar com Jesus ainda, e a gente precisa de um outra pessoa ali que é um canal que Deus colocou, ótimo, mas mesmo assim as coisas vão ser ditas, Jesus fala, mas ele é profundo. Jesus é muito profundo, então você também vai precisar meditar aquilo que foi falado, aquilo que foi te falado. Então você vai precisar ter aquele seu momento com Jesus para entender. Senhor, isso que o Senhor me disse, Senhor, o Senhor deseja isso de mim, como nós vamos colocar isso em prática? O que o Senhor quis me dizer com essa frase? Porque às vezes ele põe umas frases soltas. Para mim era muito assim, né? Frases curtas, né?
diretas e curtas. Mas não é coisa rasa, é profunda. E não era fácil de entender de cara. Eu tinha que ficar lendo, pedindo ajuda e meditando em cima do que estava sendo escrito para entender. E não ficar assim toda, fulano, me explica de novo, fulano, traduz isso aqui de outra forma. Não, eu entendi que eu tinha que tentar fazer aquele momento com Jesus mesmo para procurar entender o que está sendo falado ali. Não posso querer tudo mastigado. Ah, não entendi não, deixa pra lá. Nunca mais eu pergunto nada. Não entendi nada que me falaram, nunca mais eu pergunto nada. Não é assim não. Entendeu? Às vezes Jesus faz de propósito mesmo, para que a gente tenha esse momento com ele, porque ele é ciumento de nós, né? E tudo, nem as coisas que... Ele não quer que a gente coloque nada acima da vontade dele, porque às vezes ele quer uma coisa, uma atenção nossa para ele, e às vezes a gente não pode nem falar assim, não, Jesus, agora eu vou fazer isso para você. Não posso falar com você, entendeu? E às vezes ele quer a sua mente também livre para ouvir ele. Ele não quer a sua mente o tempo todo ocupada, nem assim com as coisas aqui, né, do grupo, olhando o grupo todo 24 horas. Porque Jesus quer ter esse momento na sua mente para desenvolver o vídeo que você ouviu. Você vai ouvir o vídeo, mas ele também quer conversar com você. Ele quer ter esse momento, né, com você, né? Então, a nossa mente também tem que estar livre para ele. Então, até nisso ele é ciumento, ele regula a hora que você vai poder ouvir, né? A hora que você vai poder falar, a hora que você vai fazer tal coisa, porque para você ter esse tempo também com ele, só vocês dois conversando, desenvolvendo mais. Então, ele tem esse ciúme de nós, ele não quer que a gente coloque nada material na frente dele, nem que seja a palavra dele, porque ele é a palavra. A palavra é o meio para a gente se aproximar da palavra viva, que é Jesus. Ele quer ser essa realidade dentro de nós, essa palavra viva, né? Que vai falar em nós, que vai falar conosco. Então, ele quer que você vai direto para ele, né? Então, é muito interessante, me tocou muito essa parte, porque eu mesmo estava com mania de pegar e quero ouvir alguma coisa que Jesus sempre me dizer. Deixa eu abrir aqui no livro do céu, né? Mas Jesus, ele quer que a gente fale diretamente com ele quer que a gente acredite que ele vai falar diretamente na nossa mente, que a gente não coloque nada para dizer assim que precisa daquilo para falar com Jesus. Ele não quer que coloque nada, ele é ciumento, entendeu? É ciumento demais de nós. Ele quer essa atenção toda para ele. Então, quando ele vê que tem no nosso coração, ele não vai invadir, né? Ele pode até ver uma coisa que está incomodando muito ele dentro de nós. Um pecado, um apego, uma miséria, uma realidade ali que às vezes você não tem consciência, você está involuntário, não está fazendo aquilo de propósito, né? Aquilo ali vai aguentando até, mas ele espera que também a gente queira ser. Ele não quer assim, sabe? Ele próprio não vai falar assim. Ô Aline, vem cá, eu quero te contar um podre da Ruth, eu quero te contar uma coisa da Ruth que ela está escondendo. Não é assim. Ele é ao contrário, ele move, ele vai querer o quê? Que eu mesma. Não, deixa eu resolver essa situação, vou passar isso para frente, deixa eu desabafar o que está acontecendo. E abra a boca, né? E desabafe aquilo que está acontecendo, né? E só aí mesmo que a gente se abre, que aí ele age e dá a luz. Se a gente se expõe ao sol, ele quer que a gente mesmo se exponha ao sol. E a gente não ter vergonha de pensar assim, mas eu achava que eu estava fazendo certo. E eu fui desabafar achando que eu estava fazendo certo. Quantas vezes eu desabafei achando que eu estava assim, Jesus em mim estava arrasando, né? Eu achava que estava arrasando Tava arrasando, né? Olha, gente, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei isso, isso pra pessoa, e falei a verdade mesmo pra pessoa, e não sei o quê. E aí aconteceu essa realidade, eu falei mesmo, e é tipo, Jesus em mim, uau, que isso, deu tudo certo. Aí de repente Jesus, mas não era isso que eu queria. Não era desse jeito. Aí a gente se sente envergonhado. Se sente, claro, a dor faz parte, mas você não pode pensar assim, então foi um erro eu ter falado, eu errei. Eu ter falado aqui não valeu de nada. Eu ter exposto aquela situação, passei mais vergonha do que tudo. Não. Por quê? Porque você expôs uma situação para ser iluminada por Deus. E se Deus está te iluminando, agradeça. Agradeça a Deus por estar dando a graça de você limpar
É igual eu achei tão legal, né? Falando de pôr o lixo para fora, né? A graça de você pegar e pôr o lixo para fora, que já tá fedendo lá dentro, que já tava cheio de bicho, que já tava apodrecendo, coisa apodrecida dentro de você, uma situação que passou na hora de resolver. E graças a Deus que você abriu a boca e falou. Que bom que você falou, né? Porque aquilo serve de luz para você e serve de luz para as pessoas que vão estar ouvindo também, que vão estar aprendendo também, que talvez vai se identificar com aquela realidade que talvez ela também não via, não pensou naquilo. E vai servir para ela também pensar a própria vida dela, a própria realidade dela. Quantas vezes que o testemunho exposto me tocou, o testemunho da outra pessoa fez eu acordar para uma realidade que eu estava vivendo também parecido, que eu falei, nossa, meu Deus, comigo está acontecendo isso também, entendeu? Quantas vezes? Então a gente tem motivo para falar, obrigada fulano por ter aberto a boca, obrigada fulano por ter aberto a boca, porque quando você abriu a boca, você abriu por todos nós, né? Falou coisas que talvez a gente não conseguia falar, ou não conseguia entender, ou não tinha coragem de falar, né? Abriu uma realidade muito grande, né? Então, assim, é só um bem que gera, e a gente não pode se esconder disso, não pode ficar vendo mal na gente por a gente falar, desabafar, porque se a gente fala uma coisa e fala errado, entende errado, quando a gente é corrigido, aquilo ali faz com que a gente mais guarde aquele ensinamento, faz com que aquela verdade tenha mais brilho ainda, né? Quando é colocada ali uma luz, uma explicação em cima daquilo, né? Então, ao contrário, a gente aprende mais ainda. É um bem enorme que isso gera. Então, é coisa boa, não é coisa ruim. Então, a gente tem que ter esse coração aberto. E Jesus, ele não é docinho, como a gente pensa. É só a gente perceber realmente os profetas chegavam nos lugares e arrasavam com o povo. O Jeremias, quando abriu a boca diante do rei, e o rei achando que recebeu só elogio, nossa, mas ele arrasou geral, denunciando a hipocrisia, denunciando o que estava escondido, pôr nas claras o que estava sendo feito às escondidas, né? E o povo, nossa, ficou muito bravo de ter ouvido a verdade, porque não queria viver se escondendo, né? No pecado, né? Então era puro Jesus falando na boca dele. Então esse é o nosso Jesus. Ele não veio para concordar com a gente. Ele não é. Não pensa que Jesus é aquele que vai concordar com você nos seus pensamentos e dizer: essa pessoa não sabe o que está falando, não. Não preocupa, não. Eu conheço o seu coração, tá tudo bem. Continua desse jeito aí, tá tudo certo. Essa pessoa que está falando aí deve estar com inveja de você. Por isso que ela está falando, porque ela está com inveja. Ai, porque ela não vai com a sua cara. Esse aí não é Jesus, não. Essa amiguinha aí é outra. Essa falsa amiga que quer te proteger da luz, né? Que quer proteger você, que quer que você continue lá no rio da serpente lá, né? Que quer manter naquela situação, mas tá tão bom aqui, tá quentinho aqui, tá cômodo aqui, para que mexer agora nisso? Ai, não escuta essa pessoa chata não, que chegou agora falando na sua cabeça, mexendo numa coisa que já tá bom do jeito que tá, deixa quieto lá, deixa quieto lá, não mexe nisso agora não. Entendeu? Então a gente tem essa coisa dentro de nós. E Jesus não é assim. Jesus é fogo, fogo abrasador, nos tira do lugar. Puxa o nosso tapete muitas vezes, mostra para nós coisas que a gente nem imaginava que tinha. Faz a gente ouvir coisas que a gente nem imaginava que a gente estava vivendo. E assim, sem dó muitas vezes. Por quê? Para curar. Porque se o médico tiver dó, ele não trata o paciente. Então Jesus é esse médico corajoso que não tem dó, porque ele nos ama de verdade. E tem velho e fala, você está vivendo isso, 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 essa é a sua realidade. Dói, é assustador. A gente acha que está fazendo tudo certo, né? Ou se acha que tem algum problema é no outro, né? Nunca na gente. E aí Jesus é assim, mas isso, a cura que isso gera, ainda mais se você já é uma pessoa que quer isso, porque como ele falou, a oração move o coração, né, dele. A oração, sem oração a gente não caminha. Então quando a pessoa reza, eu quero que a vontade divina reine mesmo na minha vida, Senhor, mostra para mim o que está errado, mostra para mim o que tem que mudar. Eu quero ser purificada, Senhor, que não me importa, Senhor, por mais que eu dou, eu quero levar suas chineladas. Pode mandar chinelada em mim, Jesus. Eu quero sair dessa situação de verdade, eu quero mudar, Senhor. Qualquer coisa, Senhor, de idolatria que tiver dentro de mim ainda, Senhor, me mostra, por favor, Jesus.
Tira, Senhor, essa idolatria. Mostra para mim, Senhor, aonde tem lixo, aonde tem sujeira, Senhor. Mostra para mim, mesmo que eu estou preparada para o pior. Não tem problema, Senhor, mas mostra para mim, Senhor. Eu quero essa purificação. Se você reza, porque eu sempre rezei isso. Eu sempre pedi a Deus, né? Eu sempre falei com Ele, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero o Senhor vivendo em mim de verdade, Senhor Jesus. Eu quero essa intimidade contigo, então tem um preço. E Ele escuta a nossa oração. Aí a nossa oração é poderosa. Porque nós estamos dando legalidade. Nós estamos dando legalidade para ele agir. A gente, na nossa liberdade, está dizendo, eu quero, eu desejo, faça-se, né? Isso é muito poderoso. E ele quer isso, ele quer isso. Ele quer que você mesmo faça isso. Você não vai ficar assim, seu, quando for o senhor fazer alguma coisa, o senhor toca em alguém para falar comigo. Nunca vai acontecer. Você vai ficar quietinho aí. Enquanto você mesmo não se mover, né? Entendeu? Porque agora é você que vai atrás dele. Ele já veio, ele te trouxe. Ele trouxe esses escritos, ele te trouxe esse conhecimento. Ele já se manifestou, ele veio até nós. Agora é nossa vez de ir atrás. É nossa vez de bater na porta dele e falar, Jesus, vamos conversar? Eu gostaria de saber, Jesus, se tem alguma coisa que o Senhor está magoado em mim, que o Senhor não está feliz em mim, nessa nossa convivência. Tem alguma coisa no meu coração que está, de repente, aí dentro o Senhor está se sentindo meio apertado, não está se sentindo bem? Tem alguma coisa te incomodando, alguma coisa que eu gostaria de me dizer? Então, é uma coisa que nós mesmos temos que dizer para Ele. Entendeu? Porque ele é muito assim, de respeitar até o nosso processo de entendimento, né? Essa questão da nossa ignorância, né? Mas ele sofre porque ele quer dar um bem logo, ele quer nos iluminar, ele quer derramar mais, né? E a gente fica às vezes paralisado nessas situações e a gente às vezes não se incomoda com isso. Aí às vezes para a gente se incomodar com isso, Jesus faz, a Aline fala no vídeo, faz a gente ver o vídeo de alguém e Deus falar através daquela pessoa uma coisa que te incomoda, que te deixa agitada mesmo, uma coisa que te deixa assim retorcendo. Quantas vezes os vídeos me provocou, eu me senti tão provocada por Jesus nos vídeos, sabe? Tão mexida com aquilo, que eu não conseguia ignorar aquilo, né? Que eu ouvia e aquilo mexia comigo de uma forma que eu falava assim, eu tenho que falar para a Aline e falar o que eu senti quando eu vi o vídeo. Falar que aquilo me incomodou muito e eu quero saber por que que aquilo me incomodou. Porque se me incomodou, tem alguma coisa, né? Não adianta eu ficar falando, tô nem aí, não. Ela não sabe da minha vida. Jesus não sabe nada. Eu tô falando isso para Jesus. Jesus não sabe da minha vida. Quem é Jesus para falar alguma coisa? Eu vou estar dizendo isso pro próprio Jesus. Entendeu? Então, assim, quantas vezes ele faz essas coisas para nos provocar? Às vezes permite uma situação ficar bem complicada para te apertar, para te espreitar, para te mover a tomar uma atitude, né? Quantas vezes eu me senti provocada por Jesus mesmo, que me doeu aquela provocação, mas era necessário para ser realizado o bem que ele desejava, entendeu? Então a gente tem que ficar alerta, porque Jesus manda sinais para nós nos vídeos. Jesus manda sinais. Quantas vezes eu tive isso, ouvindo um vídeo dele, né? E isso é bom, isso não é ruim, né? Isso é graça. Nunca veja isso como uma coisa contra você. Não fica nesse vitimismo horroroso que as pessoas ficam se protegendo do próprio Jesus e elas ficam elas preferem Jesus à própria imagem e semelhança, como foi falado, né? Meu Jesus sabe, me entende. Ele não fala assim comigo. Ele anda sempre comigo, segurando a minha mão. Ele nunca faria nada para me magoar, né? Não, você não entende. Eu já sou uma pessoa que ouve Jesus, que reza com Jesus. Jesus não me disse nada disso. Jesus nunca recomodou com nada disso que você está falando. Isso é coisa da sua cabeça, isso é invenção sua, tal. Meu Jesus aqui me entende. Ele me entende muito, 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 muito. Jesus nunca vai mimar o ser humano. Nunca. Jesus nunca vai nos mimar. Quantas vezes eu fui falar uma coisa achando que Jesus ia ficar do meu lado e ele ficou contra? Eu achando que eu ia ouvir palavras que ia me confortar, porque às vezes a gente quer ouvir. Por que que muitas pessoas não querem falar ou que se fecham? Porque elas querem ouvir o que conforta elas. Quando é dito algo que não conforta elas,
elas ficam com raiva. Então, elas querem ser tratadas humanamente. E Jesus quer que você seja divino. Então, ele não vai ficar dizendo que o seu humano tá bonito, tá maravilhoso. Não vai dizer isso para você. Ele não vai dizer o que você quer ouvir, vai dizer o que você precisa ouvir. E às vezes o que a gente precisa não é o que a gente quer, nunca é. Porque o ser humano nunca quer o que ele precisa. O ser humano nunca quer o que ele precisa, né? O ser humano tende a dar valor para aquilo que não presta, né? Tende a se justificar, né? E ele não quer isso, ele não quer a gente nessa mesquinharia, ele não quer a gente doente, ele não quer a gente na mentira, ele quer a gente na verdade, entendeu? Ele quer a gente libertado daquilo, ele não quer ir lá e te ver preso naquela situação e te levar uma fruta para você comer e ser preso naquela situação ali. Ele quer que você, não, ele quer te tirar essas correntes que te prendem, né? Ele não tá satisfeito só de ir lá e te levar um suquinho, um pãozinho e você continuar no cárcere. E ele ser só o bom samaritano. Jesus não é seu bom samaritano, não é para ele ser o seu bom samaritano, não. Muitas vezes, muitas vezes você vai vir como com um cajado na mão mesmo. Parece que vai ser seu carrasco mesmo. Não é as pessoas, vai ser ele mesmo, né? Porque, porque justamente para te libertar, ninguém vai ter coragem de fazer isso por você, só ele, entendeu? Só Jesus, entendeu? Porque ele quer te libertar daquilo ali que tá te fazendo mal, aquela prisão horrorosa. Ele vai vir dessa forma. E a palavra dele é essa, a palavra dele às vezes é uma espada, a palavra dele vem fazer guerra contra você. Mas você tem que ouvir essa palavra, porque essa palavra que vai curar, não é a palavra que passa a mão na cabeça, não é. Não é essa palavra que passa a mão na cabeça, esse não é Jesus. Não é Jesus o politicamente correto, não é Jesus. O humanista, a linguagem humanista, não é Jesus. Não, Jesus é a verdade e ele é tão puro, puro fogo que queima mesmo o que tiver errado. Tem que queimar, 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 queimar e nos consumir. E nos deixemos ser consumidos por ele, porque é isso que ele quer, isso que é realmente a ação da graça. Isso que é realmente o fruto da palavra de Deus. É quando ela nos muda, nos cura, nos converte. Amém?